Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Mônica. Vamos só esperar. Boa noite, Tamara. Boa noite, boa noite. Vamos só esperar mais alguém, mais entrar. Vou chamar ela. Boa noite, boa noite, Armando. Bem? Tudo ótimo. Boa noite, Adeline, Leila. Sejam bem-vindos. Vamos esperar mais um pouco. Deixa eu colocar o óculos que eu tô meio cego, né? A idade chegou, não consigo não. Todo mundo. Todos nós, né? Todo mundo. Boa noite, Robertinha. Gente, boa noite. A gente está só esperando entrar mais algumas pessoas. Desde então, muito obrigada. Henri, Rafael, Netinho. Boa noite. Boa noite, mamãe. Jeff. Tem que colocar o óculos, senão eu não consigo. Todo mundo em novo. Boa noite, Érica. Gente, para quem está entrando agora, a gente está esperando só mais algumas pessoas entrarem. E sejam bem-vindos e muito obrigada por estarem aqui para participar desse bate-papo. Boa noite, Netinho. Melhor professor. Também o pessoal está participando, né? Boa noite, professor. Melhor professor que você respeita. Olha aí, Amanda. Vamos começar, né? Vamos começar. Depois o pessoal vai entrando aos poucos. Vocês viram a câmera? Armando, vai virar o teu pé. Armando. Deixa Armando organizar. Isso. Olha aí, Fabinho, que ia prestigiar. Seja bem-vindo, Fabinho. Seu aluno, meu Armando. Tá vendo, né? Tá me vendo? Tô. Sim. Agora sim. Estamos bem. Graças a Deus. Então, vamos lá. Boa noite, gente. Estamos muito felizes porque vocês estão aqui conosco e vão participar desse papo, que é um assunto muito pertinente, desde sempre, e nesses dias, muito mais, tornou mega importante, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Jéssica Kelly. Eu sou Jéssica. E convidamos o professor Armando. E eu sou Armando. Para a gente bater essa conversa, né? Tem uma conversa descontraída, né? Isso. Sobre um assunto que está, graças a Deus, né? Vindo à tona, graças a Deus a gente tem rede social para poder falar sobre isso, né? Para ter voz dessa vez. É muito bom ver o mundo todo falando de um assunto que povoa nossas vidas sempre. Oi, Nicolas, seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença. E antes de começar sobre nossas experiências e abrirmos esse assunto sobre racismo, né? A gente vai tirar uma dúvida que eu tinha e muita gente assim fala sem saber do que significa o que é o racismo, né? E o que é assim.
o que eu vejo muito, as pessoas colocam tudo num balaio só, né? O racismo perante a lei. No caso, perante a lei. Racismo e injúria racial. Quando uma pessoa sofre agressão, uma pessoa física sofre agressão, é injúria racial. Quando o racismo é quando é um coletivo. Quando o coletivo sofre, quando o coletivo sofre a injúria, é racismo. Quando a pessoa só sofre algum xingamento, é injúria racial. Ambos são crimes, que fique bem claro. Ambos são crimes, tanto a injúria quanto o racismo. A injúria, a pena é leve, de 1 a 3 anos, e o racismo é mais... Tem vários, como ele é uma lei grande, a maior pena de 3 a 5 anos. Não tem prescrição, já a injúria tem 8 anos para prescrever, então quem sofreu alguma injúria tem 8 anos para ir na delegacia e denunciar. Já racismo, a vida toda pode ser denunciado, porque é o coletivo que sofre. Como o caso, exemplo desse Jorge Flávio, que ele morreu, e não foi um ato só contra ele, mas foi com toda a comunidade negra. E fora essa expressão, né, de ligar tanto a injúria racial quanto o racismo, existe uma distinção, né, uma dúvida, do chamar de negro ou de preto, né, que foi e eu queria saber, Armando, como é que você... Eu sei que do certo é chamar a pessoa pelo nome, né, mas às vezes as pessoas não é um ato de machucar. E aí, como é que você gosta? Qual é a expressão que você acha que deveria chamar a pessoa negra ou preta? Porque muitas pessoas falam que o preto é menos ofensivo do que o negro. Né? Boa noite, né? Boa noite, primeiramente. Essas belas jovens, minhas coordenadoras, né? E eu tive o prazer, né, de ser coordenado por elas. E começou muito bem. Começou com um tema... Jesse, que eu não sabia a distinção da injúria para o racismo. Eu achei que tinha sido outras coisas, não consegui entender isso, né? E aconteceu, principalmente de uns anos para cá, que eu vim escutar falar de injúria, que eu só escutava racismo. Eu não sabia essa distinção na lei, né? Agora, sim, essa pergunta, Kelly, que você me fez sobre... O que é que eu acho melhor ser chamado, né? Quando a pessoa me chama de preto ou negro, particularmente eu prefiro negro. Apesar que, vamos lá dizer uma coisa, na minha infância e adolescência, eu não me considerava negro. Começa por aí, né? Porque todo o período da minha infância, com a minha família e com as pessoas à minha volta, eu era moreno. E ainda mais moreno claro, né? Meu irmão que era moreno escuro, eu era moreno claro. Então, não me vinha à mente, na minha infância, eu ser negro. Não, negro eu não sou. Eu coloquei isso na minha cabeça, né? Minha família colocava isso na minha cabeça porque eu era moreno. Eu não acreditava que eu era negro. E, sinceramente, eu fiquei alienado por um bom tempo nesse sentido. Só depois, quando eu cheguei na minha adolescência, né? Quando eu estava terminando meu ensino médio, é que eu vim começar a perceber. E aí fui fazer uma retrospectiva. Nas minhas escolas que eu passei, na minha sala de aula, que foram escolas públicas, não eram escolas particulares, que eu nunca frequentei escola particular, de negro, só tinha eu, ou mais outros, ou mais 2, 3, no universo de 30, 40 alunos. Então, negros, né, como eu gosto de ser chamado, apesar que eu não acompanho, né, o Big Brother Brasil, mas saiu uma situação, né, de um participante lá, explicando que seria preto e negro, a distinção, a diferença. Mas, assim, eu sempre achei o negro menos ofensivo. Agora, depende muito como a pessoa pronuncia esse negro, né? Eu tenho amigos, né, que a gente conversa na maior tranquilidade.
Eu acredito muito que tem aquela questão da proximidade, do conhecimento, da amizade que você tem com a pessoa para ser chamado negro ou preto. Mas, como você mesmo muito bem disse, a gente chama pelo nome, né? Isso. A gente conversa pelo nome. Isso. Eu não vou passar por uma pessoa e dizer, ô negão, ô gordão, ô baixinho, né? Eu acredito que a pessoa tem que se chamar pelo nome. Quando não conhece, senhor, senhora, alguma coisa assim. Esse termo de negro ou preto, que você até colocou, que foi uma pessoa do Big Brother que falou, é porque esse ano as pessoas estavam, um grupo estava lutando que os negros ou pessoas mais escuras fossem chamados de preto, porque o negro era ligado à escravidão, que vem do negro dos navios negreiros. Então, eles vinculam esse nome negro a eles. Mas aí sobrepõe sobre as pessoas que não gostam de se chamar de preto, que se ofendem ainda mais. Porque preto, a sociedade coloca tudo que é ruim. Como você falou quando conversamos outra vez, que é quadro negro, parede preta, o céu tá negro, o céu tá preto, escuro. Então, a economia tá preta. A economia tá preta. Então, tudo que liga a coisa ruim é preto, né? É algo obscuro. Então, negativo. Negativo, exato. Eu acho que o primordial pergunte o nome da pessoa, né? Eu acho que negro, preto, eu acho que é mais coisa íntima. E ao mesmo tempo, você não chama ninguém de branco. Ei, branquinho. Ei, louro. Tá entendendo? Eu acho que preto, pretinho, gera uma intimidade, eu acho. Que é intimidade. Né? Eu não gosto eu gosto que me chame que se for no caso negro ou preta, eu prefiro preta. Mas eu acho assim, pretinha, que eu acho mais carinhoso, mais bonitinho, mais, como eu vou dizer, engraçado. São pessoas que são íntimas, né? Mas isso gera intimidade. Eu não gosto que o negro ou o preto seja sinônimo de adjetivo. Porque não é adjetivo, é uma condição. Nós somos negros, nós somos pretos, é uma condição, não adjetivo. É igual gordo, é aquela pessoa gorda. Não, isso não é adjetivo da pessoa. Né? É o que a pessoa é. E, querendo ou não, começamos a falar sobre isso, já atrai o racismo. Isso, né? Esse é o primeiro ponto do racismo. É como você é chamado. Né? Ou indiretamente, as pessoas que não conhecem, tá com aquela pessoa que tá com aquela pessoa preta. Do lado da pessoa preta. Do lado da pessoa negra. E as pessoas que não são do nosso tom de pele, que não são do convívio negro, não enxergam esse racismo indireto. Né? As pessoas chegam para... eu vi aquele negro é tão bonito, aquele negão é tão bonito, mas ninguém fala, aquele brancão é tão bonito. Ou aquela brancona é bonita. Então, os brancos... Aquela branquela. Branquela, né? Então, assim, as pessoas... Já é pejorativo, né? Pejorativo. Já é pejorativo. Já é pejorativo. Você chamar, ei branquela, ei branquelo, a pessoa já vai se sentir um pouco ofendido, eu acredito, né? Com certeza. Aí começam as pessoas, os nossos irmãos brancos, as pessoas de etnia branca, sentem quando falam isso, mas muitos deles não sentem quando falam você é preta, aquela pessoa, você é uma negra bonita. Muitas vezes eu digo assim, é uma menina bonita, é preta, mas é bonita. Entendeu? É uma forma muito isso. Quer dizer, diminuiu a pessoa, né? É preta, mas assim mesmo é bonita. Pô, é difícil. É difícil as pessoas entenderem isso, algumas pessoas entenderem, porque não passam. Isso. Porque nunca passaram isso na vida. E nós, negros ou pretos, como queira ser chamado, nós vivenciamos isso. Né? Anos e anos, nós vivenciamos essa situação. Situação de ser, no nome, como você falou, no olhar, nos gestos, quando você sai, numa festa, quando você viaja para chegar no canto. Né? Como uma vez eu sempre tenho essa conversa com minha esposa,
Quando a gente viaja, chega em um determinado canto, olha assim e digo, só tem eu de negro visitando esse local? Aí muitas vezes ela pergunta, mas será que esse preconceito não é teu não, Armando? Aí eu pergunto a ela, não, tudo bem, poderia ser, mas só tem eu de negro que gosta de passear, todos os outros estão trabalhando em serviço braçal, na portaria, no pessoal de limpeza, não discriminando essas profissões, longe, não discriminando. Mas você não vê pessoas, né, normalmente, em cargos de liderança. Isso. E nas viagens que eu faço, eu vejo isso. E as pessoas não... voltando só àquele assunto de negro como adjetivo, isso está enraizado, né? Isso é estrutural. A gente vem de uma cultura que a gente diz, às vezes, sem querer, óbvio, que a gente tem que mudar isso. Aquele negro é bonito, aquela negra é bonita. Não, aquela pessoa é bonita, aquele homem, aquela mulher é bonita. Quando você fala de, eu viajo, eu sou negro, eu acho que o que as pessoas não percebem é que todo negro, não vou dizer todos, porque eu não posso falar por todos, mas a maioria dos negros, quando estão em algum lugar que relativamente... Socialmente só são frequentadas por pessoas brancas, que simboliza que pessoas brancas são as pessoas que têm mais poder aquisitivo na sociedade. Você olha, eu sou assim, eu procuro, sempre em qualquer canto que eu vou, que é assim, eu procuro quantos negros tem ali sentados, sabe? Quantos negros não estão servindo. E aí o que é interessante, o racismo estrutural existe não só nos Estados Unidos, né? Existe aqui, sim, existe em muitos lugares. E o racismo estrutural, ele vem, a pessoa perguntou aqui racismo estrutural, a gente está falando isso agora, que ele vem assim, quando a economia, como a sociedade, né, ela dá mais benefício a um grupo de pessoas, nesse caso, pessoas brancas, de etnia branca, e desfavorece outra classe por conta da sua etnia preta, negra. Então, é estrutural porque vem de muitos anos, né? Vem desde da fundação da nossa história como sociedade, da colonização. Então, sim um racismo estrutural, e aqui existe isso, não só como nos Estados Unidos. Por isso que quando vamos essa situação que vocês falaram, eu acho que quase todo negro observa, né? Que onde chega, é muito triste porque há muitos lugares que frequentemente são frequentados, nessa redundância, por pessoas brancas, as pessoas ou tratam diferente, né? Ou acham estranho, porque existe um negro sentado naquele local ou hospedado naquele hotel, né? É muito isso. E agora vamos falar sobre, assim, é interessante que comecemos a falar sobre as nossas experiências, porque existem muitas pessoas que estão assistindo que são negras e passam por situações assim como nós passamos e tem vergonha de falar porque às vezes pensam que é só com elas, né? Às vezes as pessoas dizem assim, é mimimi, vocês se vitimizam muito. Não é mimimi, a gente não se vitimiza, ao contrário, a gente luta todos os dias para mudar a realidade do preto no Brasil e do preto no mundo. Graças a Deus, hoje as pessoas estão vendo o que realmente a gente vê, não é a mesma coisa que sentir. A gente sente quando chega no local onde todo mundo olha, a gente sente quando as pessoas olham para o seu cabelo e dizem assim, por que você não alisa? Por muitos anos, os negros, graças a Deus, a gente tem na sociedade hoje produtos que a gente pode utilizar o cabelo black. Mas muitas vezes, até na própria família, as pessoas dizem, por que não alisa o cabelo? Seu cabelo era mais bonito quando era liso. Liso não, alisado. Eu deixo sempre bem claro. Não era liso, era alisado. Totalmente diferente do que ele é hoje. Ele é o que deveria ter sido sempre. Mas que infelizmente a gente não consegue. Não gosta. Tem negros que gostam do cabelo alisado e cada um tem o cabelo que quer, né? Quer. É isso que quer. Escolher o que você quer pra você. Não impor. Eu sempre tive isso quando era na infância. Ela não é tão preta assim. Ela é mulata, como se mulata fosse melhor do que negro. Olha o nariz dela. Olha a boca dela. Isso, falando de nariz de branco.
Isso. Tem nariz de branco, lá a boca é de branco, né, de negro. Porque é a característica, né? O racismo também é caracterizado. Você tem o nariz mais achatado, os lábios mais grossos, o rosto mais redondo, tudo mais expressivo. Então, quando você não tem essa expressão, o nariz é mais afilado, o rosto mais... porque você tem características de pessoas brancas, né? Aí... Isso. E o que acontece? E assim... Pode falar. E essas experiências ocorrem sempre, né? Como vocês estão falando aí. Nós vivenciamos isso todos os dias da nossa vida. Não é um momento. É um momento que passa, mas fica na nossa mente. Estava lendo um dia desse e estava vendo um depoimento de um famoso corredor, piloto de Fórmula 1, Hamilton. Sei quantas vezes campeão de Fórmula 1, né? Ele é negro, é inglês, negro, e ele, quando chegou a ser campeão, depois que ele já estava como campeão, é que ele começou a falar contra o racismo. E ele falou, por quê? Porque ele vivenciou isso na infância e na adolescência dele. E não foi só, ele não é brasileiro, ele é inglês. Lá na Inglaterra, que pode falar, pode continuar. Lá na Inglaterra, que muitas vezes a gente acha que alguns países da Europa, alguns países dos Estados Unidos não têm esse racismo, mas tem. Ele sentiu isso na pele. Um dia, alguns anos atrás, atualmente, eu estou morando numa cidadezinha aqui do interior da Paraíba, né? Do Ipiranga. E aqui, vizinho, é Itabaiana. Vocês conhecem aqui Itabaiana, a cidade, né? Lógico, na cidade aqui. E uma vez eu estava fazendo compras com o pessoal da minha escola, né? Num mercadinho que tem aqui, um saltão que tem aqui. Vários funcionários, todos os funcionários com a mesma camisa, né? Com a farda. E eu não estava com a farda da empresa, né? Estou lá com as diretoras da escola. Aí uma senhora bate nas minhas costas e diz, moço, quanto é isso aqui? Eu digo, infelizmente eu não sei não tenho preço aqui não. Ainda procurei, assim, eu não conheço não. Ela disse, você não trabalha aqui não? Isso. Não é nada. Para qualquer outra pessoa pode achar que isso não é nada. Ali eu conversei com as meninas, né? A gente depois brincou até, uma situação ou outra. Mas são situações que a gente convive eternamente. No dia a dia. Em todos os cantos. Eu trouxe a cidade aqui para mostrar que não é só na capital, né? Em todos os cantos a gente sente isso. A gente vivencia essa situação. E é uma situação que dói. Uma situação que dói. Uma situação que nos molda, né? Falando de Lewis Hamilton, de novo. Ele disse que só veio falar depois que ele conseguiu mostrar que ele era bom, que na cabeça dele ele tinha que mostrar que era bom, que podia vencer o grupo de brancos para poder ter fala, para poder ter voz. E não é isso que deve acontecer, né? Nós temos voz em todos os momentos, em todos os campos. Independente da nossa situação econômica, política, né? Nós temos voz, somos pessoas, independente de tudo que a gente possa ter ou não ter. Somos pessoas e devemos ser respeitados enquanto pessoas, Exato. Não pelo que a gente tem. E aí, falando sobre direitos, o racismo, assim, a grande importância, vou falar agora na escola, né? Porque no nosso tempo, o racismo começa lá na escola. É fundamental que na escola aconteça essas rodas de conversações para falar sobre as pessoas de todas as cores, etnias, religiões. E aí, por quê? Porque na minha época da escola, existia um conto que ficou até hoje muito presente na minha mente e na mente de todos que eram negros da sala, que era Tiquinho de Carvão. Esse texto vinha na literatura portuguesa, num livro de escola. E aí falava de um homem, que o nome dele era Tiquinho de Carvão, e o texto todo era para descobrir por que ele era negro.
E no final do texto ele falava que, ainda falava que ele era tão preto, preto que parecia um tição. E o nome dele era Tiquinho de Carvão. Então, assim, remetia a pessoa negra com algo ruim e vem da escola. Então, a sociedade impõe o cabelo crespo, que era ruim. Então, muitas meninas na escola alisavam, assim como eu. A sociedade, ela colocava a menina negra ou o menino negro como as pessoas que mais coitadas, que mais desprovidas da sala. Pessoas também que, além de ser coitada, não podia estar em posição de destaque. Então, sempre que era destaque nas apresentações, danças, tudo eram pessoas, meninas brancas, dos olhos claros. Eu tenho uma história muito forte, que eu tive uma amiga que ela contou, quando estávamos conversando, que ela sempre quis ser baliza da escola, quando ela estudou. E ela pediu muito à escola para ser baliza. A escola nunca chamou e ela nunca entendeu. Porque na escola dela, sempre que era baliza, eram as meninas brancas de olhos claros, ou meninas mulatas, como a sociedade diz, de cabelo liso e olhos claros. E ela, no máximo, desfilava de farda. Entendeu? Então, assim, depois que ficou mais velha, foi que ela entendeu que aquilo era racismo, porque ela era negra e tinha um cabelo crespo, não podia caracterizar a escola, porque na nossa época e até hoje, a pessoa negra é taxada como uma pessoa feia, né? Uma pessoa que é desprovida da educação, desprovida de condições financeiras, não é isso? E conhecimento. De conhecimento. Conhecimento, né? A minha irmã, muito disso. A minha irmã criaram uma ala, ela sempre teve o sonho de ser baliza, sempre, toda a vida. Também. Ela é a mais clarinha da gente, né? Aí as pessoas dizem, não, você não é negra. Eu não sei, ela é sua irmã. Como assim? Gente, ela é minha irmã. Ai, você nasceu mais pretinha do que elas. Alô? E muitas vezes criaram uma ala. Ela sempre quis ser baliza, ela sempre foi muito... Todas nós, né? São muito mostradas e tudo mais. Aí ela sempre dançava, sempre destacava. Como ela se destacou tanto na escola, a ponto de criarem uma ala toda do desfile para que ela fosse baliza sem ser baliza. Só daquele pelotão. Tá entendendo? Ela não podia daquele pelotão. Ela não podia ver na frente da banda como baliza, mas como ela chamou tanta atenção da escola, criaram um pelotão para que ela fosse baliza. Então, é muito disso, né? Então, é de suma importância que a escola, que eu sou professora, você também é, então, que nós, como os negros, representantes dos negros da escola, que conversemos com os alunos, que uma vez eu fui convocada para fazer história cantada na escola, que era no dia da consciência negra, e aí, quando eu cheguei na escola, eu estava com o cabelo bem mais black, muito seco, né? E uma menina que tocou no meu cabelo e falou, estou muito feliz, isso é uma menina da segunda série, né? O terceiro ano. E eu perguntei por quê. Ela fez, porque você tem um cabelo igual ao meu. E meus amigos dizem que meu cabelo é cabelo que não molha na chuva. Então, é uma agressão que faz na criança negra. Né? É uma agressão que vem desde a infância. E as pessoas pensam, a sociedade pensa que isso não afeta a criança. Gente, a gente vai trazendo, vai carregando os traumas até hoje, até se tornar essa situação, né, que estamos vivendo agora. Você falou duas coisas, que é a escola, né, e o cabelo. E, assim, a questão de combate do racismo e de outras práticas de violência tem que ser constante na escola. Não é um projeto se fazer hoje e daqui a 15 dias apresentar e esquecer. Não, tem que ser uma ação constante. Não só o racismo, como outras práticas de violência, né? Mas aqui, na escola que eu trabalho aqui no interior, né, na cidadezinha aqui, e assim, eu trabalho num Fundamental 2, do 6º ao 9º, né? Que é num prédio. E em outro prédio é o Fundamental 1. E lá nós temos um projeto muito legal. Muito legal. Não sei se eu acredito que esse ano vai ser complicado quanto a essa pandemia, mas ano que vem o pessoal, as professoras de lá retomam, que é meu cabelo crespo. É um dia, passa, né, algumas semanas, meses trabalhando, e um dia tem o pessoal lá vai pentear o cabelo das meninas, né, das meninas negras e das meninas brancas, que tem um cabelo liso, para transformar ele, para deixar ele crespo.
É um dia todinho. E as meninas adoram. Uma coisa linda. Né? Para tentar, procurar valorizar as características que nós temos. Não é pegar o cabelo da menina e alisar ele. É valorizar as meninas. Eu acho muito interessante. Tem outras ações na nossa escola, mas como você falou da questão do cabelo e da escola, me lembrou isso. E é necessário, né? O que eu acho triste é que é necessário essas ações. Muito necessário. Na nossa história, na nossa escola, não tem, a gente não estuda a história do negro. Né? Na minha, temos o Dia da Consciência Negra. Mas é um dia. Mas é só um dia, né? E mesmo assim, era porque a minha professora de arte dela assim, exigia muito por ser negra. Ela era a única professora negra de toda a escola e tínhamos 24 professores. Então, ela exigia esse dia de consciência negra. Então, por isso que tinha. Eu acho assim que deveria ser uma disciplina, como história da Paraíba, história do Brasil, história dos negros. Deveria ter uma disciplina sobre isso. A gente deveria aprender a nossa história. Nossos irmãos brancos deveriam aprender a nossa história, porque eu acho que a gente sabe que a história é contada pelos mais fortes, quem ganhou a guerra. Mas deveria ter esse carinho. É a história dos vencedores, né? Isso. É a história dos vencedores. Você, como professor de história, sabe mais do que nós dois, né? Sobre essa história. E uma coisa, uma coisa muito importante agora que precisamos falar sobre o racismo indireto e direto, né? O racismo indireto é quando a pessoa lhe agride mesmo e quer que ela seja clara nisso, que chama você de negro, seu negro. E o racismo indireto. O que é que você tem para abordar sobre esse racismo, essa situação indireta e direta? O indireto, ele é mais sutil, né? O indireto, tem muitas vezes que você não percebe, né? Quando ocorre isso. Na maioria das vezes, né? O direto, não. É muito mais forte. Mas, mesmo assim, eles deixam muitas cicatrizes. É uma cicatriz que a gente leva, né? Exemplo. Vou dar um exemplo assim, para as pessoas entenderem. As pessoas que estão nos disputando e talvez não entendam o que a gente passa. Algumas vezes, quando a gente passa por uma situação traumática, perdão, tipo um assalto, se a gente for assaltado, a gente fica com aquele receio. Tem muitas vezes que a gente cria aquele medo de não querer sair, de ter medo de ter alguma pessoa atrás, de ter medo de entrar no carro sozinho. A mesma coisa somos nós. Nós vivenciamos esse ataque diretamente. E atualmente, infelizmente, por conta de uma polarização da política, está ficando muito mais gritante esse ataque aos negros. Não só aos negros, né? Logicamente, a todas as minorias. Mas como a gente está aqui falando do racismo com a nossa raça, fica muito mais evidente nesse momento de polarização política que a gente está vivendo. E, atualmente, né? Pronto. Com essa polarização, eu estava lendo uma reportagem que teve um jovem, né, 27 anos, ele estava entregando comida. E passou na imprensa todinha que teve um policial que apontou um fuzil para ele. Na hora que teve as manifestações, essa semana, a favor e contra o presidente lá. E aí, não vou falar aqui da ação militar, se foi correto ou não foi correto ali dentro. Né? Não vou falar dessa questão para o militar, mas para o jovem, para aquela pessoa que recebeu um fuzil onde ele estava estava indo trabalhar. Estava no canto porque ele estava necessitando passar. Ou estava ali olhando como qualquer outra pessoa poderia estar olhando, ver o movimento. E ele acaba sendo altamente agredido com um fuzil apontado para ele e ele sem culpa de nada. Como é que a gente vai, depois, vivenciar isso? Andar normalmente pelas ruas.
quando a gente sofre uma coisa dessa? A gente não tem um fuzil. A gente não teve. Graças a Deus eu não tive um fuzil. Vocês não tiveram um fuzil. Mas como todas essas práticas de racismo vão criando essas cicatrizes. Eu tenho um conhecido que ele uma vez estava com minha moto. Eu tive uma moto. E ele pegou a moto para dar um rolê. E aí, ali na principal do Bancários. E aí a polícia parou. Parou ele, né? Ele estava sem capacete e fizeram a revista nele. Ele só estava de bermuda. Fizeram a revista nele. Esse meu conhecido ficou altamente revoltado com a polícia, porque disse que não precisava daquela abordagem toda. Aí eu disse, como eu já fui policial militar, né? Tentei explicar a ele algumas coisas, tal. Hoje em dia, esse conhecido meu é policial. Hoje em dia ele está lá na polícia. E muitas vezes ele tem essas mesmas práticas, como ele já me contou algumas vezes, essas mesmas práticas que ele sofreu, que ele ficou altamente revoltado, porque ele não era marginal. E ele acabou, não sei hoje em dia, mas ele já teve essa prática também de violência contra pessoas negras. E ele também é negro, né? Vale salientar que ele também é negro. Então então é complicado isso. Fale, que a gente tem que... Não, e aí, o que essa atitude é quando se torna normal, né? Tudo que se é repetido se torna normal. E quando não nos machuca, isso é algo que não involuntário. E o ruim é o que é que a nação negra quer que a sociedade entenda, que somos todos iguais, né? E que as atitudes de racismo, de diferença como vai nos traumatizar. São ações que vamos levar para toda a vida. E hoje queremos mudar para que as crianças e os jovens negros, que hoje estão tendo mais opções e opiniões expostas, porque eles podem usar o cabelo que eles querem, eles podem colocar na rede social o que eles acham. Então, precisamos influenciar a sociedade agora para que os próximos ou não sofram ou diminuam esse sofrimento, que é constante. Não é isso? E não sofram calado, né? E não sofram calado, não guardem, não fiquem com isso dentro do coração. Sobre o que eu penso muito, o que eu venho pensando muito esses últimos dias é como a gente só percebe a injúria racial ou o racismo quando a gente cresce. Quando a gente é criança, dói, mas é uma coisa que você pensa, é bullying. Todo mundo sofre isso, não é só comigo. É normal, né? É normal. Quando você cresce... É normal. Não, aquilo que eu vivi não era normal. Não era para ter sido assim, né? Não era para... Tem coisas que nos machucam muito, muito. Eu lembro que a primeira vez, depois de adulta, eu sofri um racismo direto. Eu nunca tinha passado por isso. As pessoas... Quando você é criança, as pessoas... Gente, criança negra é igual criança branca. Vamos começar daí. Né? É idêntico, não tem diferença. As pessoas tratam a criança. Eu fui criada numa família, parte de mãe preta e parte de pai branca. O que eu sentia é que a família do meu pai tinha medo de quebrar a gente, tá entendendo? Medo de falar alguma coisa que nos machucasse pelo fato da gente ser negra. Mas eu acho assim, que eles não percebiam que o jeito de proteger era um jeito de machucar. Porque não é, todos nós somos iguais. Minha avó uma vez disse bem assim, ela olhou pra mim, aí eu olhei, tá tudo bem? Eu falei, tá. Ela não tá tudo bem, não. Mas vai ficar. Um dia tudo fica. Minha avó sempre dizia isso, porque ela percebia isso na gente. Ela percebia que mesmo era sem querer, porque isso é como a gente disse, o negro é o coitado, é o bichinho. Não, o negro não é coitado, o negro não é bichinho. O negro é igual a todos os outros. O que a gente não teve, o que a gente luta para ter, é as mesmas condições. É o que a gente quer, as mesmas condições. Para lutar de frente com qualquer um. E quando eu cresci, eu sofri um racismo direto. A primeira vez que eu fui trabalhar no shopping e eu vendia quadros.
Eu era a única negra na vendedoras da loja. Aí a gente fazia aquele rodízio, né? Primeiro uma, depois outra. Aí uma senhora foi comprar na minha vez, e toda vez que eu ia atender ela, ela não falava nada. As meninas percebendo, foi atender ela. Aí ela foi, falou com as meninas, levou muito o quadro, bateu meta das meninas. Aí a minha colega fez, Jess, vem aqui, por favor, bota sua matrícula, porque a venda é sua. Ela, não, a venda não é dela não, porque ela não me atendeu. Ali, pela primeira vez, eu tive o racismo. Eu não soube como reagir, tá entendendo? Quando eu vivia no mundo protegida. Não enxergamos, né? Às vezes, como é isso? É uma naturalidade. Eu quero que as pessoas brancas que estejam assistindo a nossa live entendam que até esse olhar de piedade é racismo direto. Você tem que olhar para a pessoa negra como uma pessoa que nem você, entendeu? Às vezes as pessoas têm... Eu sei que esse cuidado é um carinho de não querer machucar, mas às vezes falam, é uma compaixão, que não precisa ter compaixão, porque somos cidadãos iguais, temos direitos e deveres iguais. Por mais que a sociedade nos exclua disso. Mas somos cidadãos e precisamos que todo mundo entenda isso. E a luta constante que está acontecendo é justamente para que todos enxerguem que é uma única nação. E essa situação de racismo, eu sofro constantemente, né? Muito constantemente. Já trabalhei em banco onde pessoas não quiseram ser atendidas por mim. Já dou aula em academia quando tem alta sociedade, quando pessoas não querem ser atendidas por mim. Já fui para um restaurante onde eu fui destratada, o garçom não quis me atender. Ou outro restaurante muito famoso da cidade, que ele me agrediu meu namorado, que é um negro americano, mora nos Estados Unidos. Então, e um amigo nosso que tem um tom de pele mais negro do que o meu, então, que é advogado. Então, o restaurante nos distratou. E depois que tivemos que falar quem éramos, assim, nossa formação, que não éramos leigos, tudo mudou de contexto. Mas a abordagem que foi feita para conosco foi porque éramos negros, entendeu? E isso que a gente não quer mais. Isso que a gente não precisa passar. E muitas vezes, quando a gente relata isso, algumas pessoas, nossos amigos que querem nos proteger, muitas vezes falam, deixa pra lá, isso é besteira, nada, essa pessoa é um imbecil, deixa, releva. Só que não dá para relevar. A gente não pode relevar. A gente não vai relevar outras coisas, outros erros, porque a gente vai relevar isso. A gente não pode, a gente tem que se expor, a gente tem que, não é se expor, perdão, é expor que aquela atitude está errada. A gente tem que chamar atenção, temos que encaminhar de alguma forma para que essa situação não se repita, nem com a gente, nem com mais nenhuma pessoa, por conta da nossa cor. Isso. A nossa cor não define se somos bons, se somos ruins, se somos altos, se somos magros. Nossa cor nos diz que somos uma pessoa como qualquer outra pessoa é. Nós somos pessoas como todo mundo. Isso. E é de suma importância falar que a situação de ir, eu vou citar uma experiência, muitas pessoas negras vão à loja e geralmente as pessoas negras são acompanhadas de segurança, de vendedora. Muitas vezes eu vou à loja e muitas vendedoras se negam a me atender porque pensam que eu não tenho condições financeiras de comprar. Ou já chegam falando que aquele produto é dividido em 10 vezes sem juros. Muitas vezes eu fui para a loja e falo, essa peça aqui nós dividimos 10 vezes sem juros, mas eu não estou falando que eu vou pagar no cartão, eu não estou falando de nenhuma forma de pagamento, eu só quero que você me atenda. E já passei por uma situação de ir para um local que a mulher não me olhou, não quis me atender, e uma amiga minha atrás, que era branca, dos olhos verdes, e ela foi atender minha amiga. E a minha amiga falou, não, ela que está procurando algo, entendeu? Isso é muito constante, né? Infelizmente, a gente vive isso. O que as pessoas têm que entender é que o racismo, a injúria, está estruturado, às vezes até sem o querer. Mas nós, como negros, temos que mostrar assim, você está errado. O que você está fazendo é errado. Não é a sua intenção. Se fosse com
será que fosse com outra pessoa de outra cor, você faria o mesmo? Então, se você não faria com outra pessoa, o que você está fazendo comigo é errado. Eu acho que não, o que as pessoas pensam, não faz isso, ela não queria fazer isso, abaixa a cabeça. Não, a gente já cansou de baixar a cabeça. A gente quer erguer e dizer, não, você está errado. A sua conduta é errada. Né? A sua prática é errada. Você não pode fazer isso porque o é preto, porque... não. A gente só quer ser tratado igual. Condições iguais para todo mundo. O que a gente vê é que quando eu assisti, já tinha escutado, já ouvi falar, todo mundo falando daquele rapaz americano que morreu. Eu tinha escutado, mas eu não tinha visto. Quando eu vi, aquilo me tocou tanto que eu fiquei chorando a reportagem toda. Eu chorei compulsivamente. Eu digo, gente, como é que um ser humano vê o outro pedindo, dizendo que não está sem respirar e continua lá matando. E depois que ele fez, ele foi para a rede social dizer que estava livrando o mundo, estava clareando o mundo, livrando o mundo das coisas pretas. Isso não existe. Ele estava matando um ser humano. Era um ser humano, independente de cor, de etnia. E assim, naquele momento, o policial não podia nem alegar legítima defesa, porque era uma pessoa e tinham 3 policiais, tinha outros com ele lá. E na ação, se você perceber no vídeo, ele está com o joelho, mas está com a mão no bolso. O policial, ele coloca a mão no bolso. Estava, pelo menos para mim, desdenhando realmente e forçando o joelho. É uma cena horrível. É uma cena horrível. É uma tortura, né? O ser humano ali foi torturado. E o que é engraçado é que muitas pessoas não enxergam isso. Mas quem é negro sente. E por isso essa revolta de ir à rua em plena pandemia, onde todos precisam ficar em casa. Mas assim, a clemência da sociedade negra, do povo negro, o pedido de liberdade de expressão, de ser quem realmente é, de querer os direitos de todo mundo, é tão maior que eu estava lendo que isso é o poder da raiva, que chega uma hora que a raiva supera qualquer situação e você expressa ela de querer ir à rua e gritar, de demonstrar que você precisa acreditar que todo mundo é capaz, que todo mundo é igual, né? E o que me deixa mais revoltada é ele ser preso. Ele foi preso porque as pessoas clamaram por isso, pediram, exigiram que ele fosse preso, mas ele foi porque criminoso, quando não há intenção de matar. Como assim? A pessoa está pedindo, está clamando, dizendo que não está respirando, e você continua matando, sufocando aquela pessoa, e você não teve a intenção de matar. Lógico que ele teve a intenção de matar. Só que aí ele vai para um júri onde a maioria das pessoas são brancas, que pensam normalmente igual a ele, e vai sair livre. Então, como dizem aquela música, a carne negra é a mais barata do mercado. Né? Infelizmente, né? Infelizmente, né? E assim, eu trago para mim uma coisa que quando eu comecei a trabalhar, né, como professor, principalmente, eu me aperriei. Porque assim, normalmente, com as pessoas que são do meu círculo de amizade, eu gosto de tratar com carinho. Meu querido, minha querida, como vai? E aí eu fiquei muito preocupado no período com a questão do assédio. Eu digo, até onde esse meu querido, um abraço que eu vou dar, a pessoa não pode estar achando que é um assédio na relação de trabalho, né? E aí eu vi uma frase de um pensador, que agora não lembro o nome, que ele disse o seguinte: para você saber se é assédio, você pense, se essa sua ação fosse feita com a sua filha, com sua esposa ou com sua mãe. Se você fizer isso e não tiver problema nenhum com sua filha, com sua esposa, com sua mãe, então faça, que não é assédio. Se você for fazer e você pensar assim, dizer, não, eu não queria que um outro homem fizesse isso com minha esposa, ou uma mulher fizesse isso com meu esposo, então evite, que pode ser assédio. E aí eu trago isso para a minha vida. Lógico que é muito complicado, não é fácil você trabalhar assim, não vem na mente, né? Mas é uma constante. Essa brincadeira que eu vou fazer é racista?
essa brincadeira que eu vou fazer é preconceituosa, muitas vezes, no grupo de amizade com as pessoas que eu convivo, que são minhas amigas, eu brinco comigo. Eu uso a brincadeira comigo. Mas faço o possível para evitar de brincar com outra pessoa. Eu brinco comigo. Comigo, as pessoas sabem que muitas vezes eu brinco. Mas eu evito de fazer com outras pessoas para a pessoa não achar, ou eu não estar fazendo também uma ação racista ou preconceituosa, sem nem perceber. Que muitas vezes acontece isso. Como vocês falaram no início, está tão arraigado na nossa estrutura, né, na nossa vida, no nosso aprendizado, que a gente prolifera essas brincadeiras, essas ações, e a gente nem percebe que machuca, que são ações que denigrem outras pessoas, né? E a gente tem que ficar tendo muito cuidado com isso. E aí eu queria que tocássemos no assunto sobre a perspectiva, né, que os negros têm, as poucas perspectivas, e essa presença tão forte dos negros na periferia, né, mais pessoas negras do que pessoas brancas, na escola, e fala também que também dessa situação que não vemos muito negro nos cargos de liderança, né? Você, na escola pública, né? Você já deu aula em escola pública, já deu aula em escola pública, a realidade, né? Da quantidade de pessoas, população negra na periferia. É muito, Kelinha. Veja só, tem uma ação que foi feita há alguns anos atrás, que ela é muito contestada, que é a questão de cotas. Cotas nas universidades. Tem muita gente, tudo quanto é grupo, que algumas pessoas concordam, outras discordam, e tem seus argumentos, né? Não vou entrar no mérito, eu vou falar de mim. Eu acho interessante essa ação afirmativa, que acaba sendo uma ação afirmativa, para tentar diminuir isso que você acabou de falar, de não ter negros em posições de liderança e destaque, e diminuir uma herança que nós temos da escravatura, né, do período de escravidão, e eu discuto muito isso com meu primo, principalmente na questão de política, que ele fala, nós tivemos tantos anos assim, Armando, 10, 12 anos, acabou o Brasil. Aí eu digo a ele, engraçado, Igor, 12 anos deixa a estrutura política do Brasil eternamente. E 300 anos de escravidão. E 300 anos, qual é a estrutura? Qual o legado que nós temos? Você acha que não tem. Você fala de 10 anos. E 300 anos de escravidão? 300 anos de escravidão mostra que nós temos hoje em dia um preconceito estruturado. A grande maioria das pessoas negras em cargos de trabalho braçais que, infelizmente, não consegue terminar o seu ensino fundamental nem médio, e quando termina tem que ir para o mercado de trabalho porque a família não tem condições de manter a pessoa estudando, né? E na escola pública, infelizmente, né, sou professor de escola pública, infelizmente na escola pública a questão de investimento nela, apesar de ter muito dinheiro, hoje em dia, em relação a 15 anos, 20 anos atrás, né, a educação hoje em dia tem muito dinheiro, mas não está chegando na ponta. Efetivamente não chega na ponta. E vejo uma luta, tem que ser diária e constante para a gente vencer isso. Né? A gente tem que estar nos nossos espaços fazendo o possível para diminuir e mostrar a nossa realidade. É uma luta constante que temos que fazer. Eu costumo dizer que Isabel nos deixou, nos liberou, mas não nos deu perspectiva nem acesso. Ela libertou... Nenhuma. Mas só que não deu terra, não deu condições para que esses negros pudessem viver no mesmo padrão que pessoas brancas. Então, por isso que temos hoje comunidades, favela, né? Que 70% é ocupada por pessoas negras. E muitas dessas pessoas que vivem na periferia ou na comunidade
são pessoas que, historicamente, os tataravós, os avós, foram escravos e tomaram aquele espaço para se socializar. Então, e até, conversando com vocês, é como se fosse o passarinho que vivia dentro da gaiola e quando as pessoas abrem para que ele possa voar, ele não sabe voar, ele prefere ficar ali dentro. Né? Então, muitos escravos preferiram ficar trabalhando na cisão, na casa de engenho, porque não tinha para onde ir. Mesmo sem perspectiva nenhuma. E essa história está sendo engessada, porque a escola pública são muitas meninas que, na grande maioria, que eu dei aula, de pessoas negras que precisavam trabalhar durante o dia para estudar à noite ou deixar a escola, porque para casa é mais viável que você trabalhe e tenha uma renda para que a gente dentro de casa do que continuar estudando, né? Socialmente, a criança negra não tem quase nenhuma perspectiva, porque a sociedade não dá acesso a ela, né? Mas na verdade, veja só um dado aí, como você falou, a princesa, né, criou a Lei Áurea, mas liberou todo mundo, só que os grandes proprietários de terra preferiram contratar pessoas imigrantes do que os negros, porque era impensável para eles pagar ao negro. O negro continuou sendo um pedaço de carne falante, como era antes da Lei Áurea. Continuou sendo do mesmo jeito, né? E aí, como a gente trazer hoje em dia para cá, tirar toda essa herança? É uma luta constante. Hoje em dia, com essa polarização, a gente vê quantas pessoas racistas, hoje em dia, se afirmam como racistas, como preconceituosas. Hoje em dia, está se dando voz às pessoas que tinham esse racismo e esse preconceito há 10, 15, 20 anos guardado no peito, que não podiam falar. E hoje em dia a gente está vendo a quantidade de pessoas que estão se expressando assim. É lamentável, é triste isso, né? Porque a gente vê que são pessoas que não valorizam os outros por eles serem humanos, mas assim querem diminuir eles ou por uma característica física, ou por uma orientação sexual, ou por uma condição econômica. Isso é muito triste, a gente vê isso em outras pessoas. Isso. É muito dolorido a gente ter que se afirmar, se autoafirmar o tempo todo. É muito dolorido ser negro e o tempo todo você ter que provar que é melhor. Você não é só você não vai para uma entrevista de emprego, você tem que ser o melhor na entrevista. Você não vai só sair, você tem que sair arrumado, bem arrumado, porque se você sair um pouquinho bagunçado, você vai ser taxado. Ou vai ser o bandido, ou você vai ser o esmolé, mas nunca vai ser aquilo que você é. É difícil ser negro no nosso país, porque a gente tem sempre que provar. Não no nosso país, né? Em todos os países, como a gente está vendo agora, provar o tempo todo que você tem que ser melhor. É muito cansativo. É cansativo ser negro, é cansativo ser mulher, é cansativo ser negro, homem. É muito cansativo quando você tem que estar carregando o tempo todo uma bandeira do que fato você é, que você não precisaria mostrar. Temos 2 minutos. Olha, terminou já. Pessoal, terminando o tempo da nossa live. Vamos agora. Terminou, não? Então, agradeço que participou do papo. Acredito que eu vou abrir só para não deixar tão disperso. Bom, A escravidão mudou de nome. O Brasil, na prática, o sistema mesmo. Parabéns para vocês pela iniciativa. como é que salva, hein? Ai.